gravação da aula para poder postar no YouTube, tá? Muito bem. Pessoal, uma boa tarde para todos. Espero que todos estejam ouvindo bem. Vamos aqui na aula de hoje, jogo rápido, bom? Eu quero hoje finalizar o que a gente não concluiu na semana anterior. Semana passada eu não estive bem, eu estava com sintomas gripais, aí já viu, né? A garganta estava meio ruim, eu estava com coriza também, congestão nasal, então estava horrível para poder dar aula. Graças a Deus eu melhorei, estou melhor e vamos que vamos. Bem, pessoal, sobre a falha de Samambaia que eu estava falando e perdi o raciocínio. Eu estava querendo dizer que, dependendo da intensidade do abalo, né, ele pode inclusive atingir aqui a nossa costa, tá? Chegando a provocar até tsunamis, viu? Tem gente hoje que já não dorme. Sonhando com a tsunami. Eu me lembrei aqui rapidamente de um episódio que eu estava morando em Santa Luzia ainda. Aí começou a acontecer um terremoto, né? E a casa começou a vibrar claramente. Foi perceptível porque até o armário, né, os pratos, os copos, tudo balançando, vibrando, né, no armário de ferro. Aí foi nítido. Assim, eu estava lendo, me lembro que estava lendo um livro na cama dos meus pais, no quarto deles, e só ouvi mãe dizendo assim: Menino, Anderson, venha pra fora! Aí mas rapaz, aí eu fiquei deitado e rindo, sabe? Deitado e rindo, aí me levantei e comecei Aí tava todo mundo lá no quintal. Aí me disse: sai daí, meu filho, venha pra cá, terremoto. Homem, esse terremoto não vai fazer cair a nossa casa, não. Não, mas é um terremoto. Não se preocupe, não, volte pra dentro de casa. Eu fiquei dentro de casa mangando o povo, lá fora por causa do terremoto. Mas vejam bem, pessoal, estou fazendo alarme. Na realidade, não, tá bom? Não. O evento que aconteceu na referência aí que o Lucas fez, lá no passado, várias construções caíram porque eram frágeis mesmo, eram casas de barro, eram construções que tinham fundação fraca, tá? Então não é como as construções de hoje, com armações de ferro e tal, não, tá? Então assim, o que aconteceu naquele período de muitas construções de terremoto foi um terremoto de intensidade média. Aí assim, o máximo que dá para provocar é a gente sentir aqui uma leve vibração, mas a ponto como a gente vê naquele filme, tá? Não, isso não corre o risco. Nem tem um pouco da tsunami aqui acontecer perto da gente, tá bom? Claro que a gente tem um vulcão aqui no mar, né, próximo ao litoral, e que ele pode estar inativo e pode entrar em erupção, claro, e aí sim provocar um terremoto, ou uma tsunami, né, um maremoto. Mas a falha de Samambaia não, e não se preocupe. Muito bem. Então a gente começou na aula passada a introduzir a ideia de acústica, né? Fazendo referências aqui a instrumentos, aplicações. Falamos sobre como se forma o som a partir das vibrações das pregas vocais e também da forma como nós mexemos aqui o maxilar, abrimos a boca, mexemos com a língua. Então esse movimento aqui do queixo,
né, do nosso maxilar, em conjunto com a vibração das pregas vocais, é, a, a forma como nós abrimos a boca e fechamos, e também a nossa língua, dá uma sonoridade diferente para cada som que nós queremos produzir e emitir, né? De acordo com o mexer aqui do queixo. E também, claro, que vai interferir muito no som é essa caixa de ressonância que nós temos, que compreende aqui a entrada, né, da nossa boca e a caixa aqui nasal, essa região, a fossa nasal, né? A parte aqui do nosso rosto, a parte interna, ela faz o som verberizar, equaliza não, ele amplifica o som e dá qualidade, tá? É tanto que, claro, se vocês começarem a taparem o nariz, vocês vão praticamente ouvir o som de modo diferente, vão ficar fanho, né? Como diz a história. A gente falou aqui como se forma o som, eu mostrei para vocês esse vídeo, né? Como as pregas vocais aqui elas se comportam em pessoas aqui cantando. Claro, se vocês observarem, se vocês conseguirem observar, deixa eu ver aqui, vocês vejam aqui o movimento, né, do maxilar bem aqui. Aqui está a prega, tá? Mas aqui ele fica se movimentando. Ó. Mas vamos lá. Vamos lá. Muito bem. E aí nós falamos que as ondas mecânicas, né, elas propiciam o fenômeno da audição. Se não fosse o som, uma onda mecânica não seria possível ouvir, já que é necessário que nosso tímpano vibre. Então, as ondas mecânicas propiciam o fenômeno da audição, são chamadas de ondas sonoras. E assim, todas as ondas mecânicas são ondas sonoras porque elas se propagam em um meio, tá? Com exceção do vácuo. O som não se propaga através do vácuo. Inclusive, me lembrou uma vez que eu era estudante da área de física, da graduação, e uma aluna lá do IF perguntou assim para mim, professor não, ela perguntou se dava para ouvir o som do sol, né? Aí no primeiro momento, quando eu pensei, eu disse não dá para ouvir o som do sol, porque o som não se propaga no vácuo. Depois eu respondi, pensando mais um pouquinho, eu disse, dá para ouvir o som do sol, mas não pelo ar. Dá para ouvir o som do sol através de um rádio, um decodificador. Então, o sol está emitindo radiação ultra eletromagnética, e essa radiação eletromagnética ela pode ser transformada em sonora. É como funcionam nossos celulares, né? Nossos celulares emitem microondas, e essas microondas elas vão ser transmitindo através do ar para a torre, satélite, enfim, vai até chegar no outro celular. E o celular decodifica na forma sonora. Dá para a gente ouvir o som do sol assim, e a gente ouviria um chiado bem legal. Mas pelo vácuo o som não se transmite. E aqui nós temos, por exemplo, os golfinhos, tá? A frequência sonora que eles ouvem, os morcegos, os cães e os gatos. Aqui os humanos, tá? Ouvem a frequência que compreende entre 20 e 20 mil Hz, certo? O que é menor do que 20 Hz é o que a gente chama de infrassom, e o que está acima, ultrassom, tá bom? No caso aqui, fazendo menção, os cães ouvem na faixa do infrassom e na faixa do ultrassom. Também como os gatos não ouvem infrassom, eles só ouvem ultrassom, tá bom? Os morcegos também ouvem na faixa de 1000 Hz até 120 mil no ultrassom. E os golfinhos
também, ó, os golfinhos não ouvem o infrassom, tá bom? Que são sons de baixa frequência. Vamos lá. As ondas mecânicas, já comentamos aqui, acabei de comentar, tá bom? O ultrassom, pessoal, ele é muito usado em exames clínicos, como vocês já sabem, para gerar imagens de órgãos, de fetos, né, de bebês, enfim. E também é muito usado em navios, em submarinos, tá? No que a gente chama de sonar. Inclusive, muitos animais utilizam esse sonar, tá? Como, por exemplo, o golfinho e, como, por exemplo, o morcego. Eles usam o sonar, tá? Natural deles para poder no caso, o morcego para poder localizar alguma barreira, algum inseto para poder se alimentar, alguma presa, né? Na sua frente, assim como o golfinho. Ele emite esse sonar na água. O som é mais rápido do que no ar, nós vimos isso. E ele consegue identificar cardumes de peixes e tal, inimigos possíveis, enfim. Então ele emite esse som, o som reflete, né, de volta, então, e ele tem nos seus órgãos sensores da audição a sensibilidade para identificar, até criar uma imagem cerebral desse objeto. Olha só que interessante. Assim como a gente tem a imagem aí do ultrassom através do aparelho, eles têm isso como de modo mental, tá, pessoal? Eles têm o cérebro desses animais, no caso do morcego e do golfinho, eles conseguem produzir uma imagem no cérebro a partir do som que ouvem. É muito interessante, tá? E aí, como já falei, o elefante ouve na faixa do infrassom, tá? 10 Hz ali abaixo do nosso, que é 20. Então, velocidades, comentei, muito bem. Finalizamos aqui na parte de qualidades fisiológicas. Então, pessoal, nós falávamos na aula anterior que o som ele tem qualidades, certo? E eu quero só fazer menção disso hoje. Então, essas qualidades, tá, são altura, intensidade e timbre. Sobre a altura, tá, é importante nós classificarmos do seguinte modo. Quando a gente geralmente usa erroneamente a seguinte expressão: abaixa o som que está muito alto, ou diminui o som, né? Ou aumenta o som que está muito baixo, ou abaixa que está muito alto. Quando a gente fala de altura do som, na realidade nós não estamos nos referindo à intensidade, tá? É uma importante diferença, tá? Nesse contexto dessa frase que eu acabei de falar, a altura do som não é a altura na qualidade fisiológica que nós estamos apresentando, tá? É como a gente costuma usar coloquialmente. Mas dentro do padrão físico, tá? A altura se refere a um som mais agudo, tá? Ou a um som mais grave. Então, quanto mais alto o som, mais agudo ele é. Então, alguém pode dizer assim: abaixa o som que está muito alto, ou seja, está muito agudo, certo? Está muito fininho. Aí, por outro lado, você também pode dizer: aumenta o som, pois ele está muito baixo, ou seja, está muito grave. Então, um som baixo é grave, tá? E um som alto é agudo. Não tem a ver com intensidade, bom? E aqui eu mostrei para vocês, mais ou menos, como a capela, né? Eu cantando, vocês até gostaram, mas não vem ao caso. E aqui eu venho só com essas imagens para mostrar aqui, por exemplo, um violino, ele tem um som, uma altura de som alto, né? Porque a frequência do violino é muito aguda, é fininha o som. Já que a tuba, tá? Ela produz um som grave. Então a altura do som da tuba é baixo, certo? Então quanto mais baixo o som, mais grave, mais alto, mais agudo. A guitarra produz um som agudo, então é alto, né? O baixo aqui, o instrumento baixo, né? Ele produz sons graves, então
a altura dele é baixo, certo? E também a gente pode aqui comentar em relação a vozes, né? As vozes são classificadas em homens, no caso, né? Você tem o baixo, o barítono e o tenor. Né? Nas vozes femininas você tem a, a contralto, a soprano, contralto e soprano. Eu tô me esquecendo de alguma coisa, mas enfim, vamos adiante. Pronto. A segunda coisa, né, a segunda qualidade fisiológica é a intensidade do som. E aqui sim, a intensidade do som está se referindo à altura como nós costumeiramente usamos, né, o termo empregado, tá bom? Então, nesse caso aqui, a intensidade do som sim está se referindo a ser forte ou fraco. A gente não utiliza aqui na intensidade alto ou baixo, tá bom? Porque alto ou baixo, como eu acabei de dizer, se refere a som grave ou agudo. Alto, agudo, baixo, grave. Na intensidade a gente utiliza forte e fraco. Quando o som é muito forte, então nós dizemos, né? E a intensidade é alta, é muito alta a intensidade, é elevado a intensidade dessa fonte sonora. Quando o som dessa fonte é muito fraco, então a intensidade desse som é bem menor, tá? Então, intensidade mais elevada, então é um som forte. E aí, para exemplificar, eu tenho, por exemplo, uma serra elétrica. Né? Produz um som absurdo, um som com uma intensidade bem alta, uma alta intensidade. É muito intenso o som. E quando a gente fala de bater das asas de uma abelha, a gente praticamente não ouve, certo? Então, por quê? Porque é um som fraco. A intensidade é forte da serra, porque é um grande volume, né? A gente está falando aqui de volume sonoro, tá? Então, como o volume é elevado, então a gente diz que a intensidade desse som é forte. E no caso das asas, quando é um som fraquinho, a gente atribui a intensidade como um volume pequeno, tá bom? E aí, quando a gente analisa o gráfico, pessoal, a única diferença de intensidade é a amplitude, tá? O comprimento da onda é o mesmo, mas a amplitude é diferente. Se a gente estiver falando da mesma fonte sonora, emitindo sons fracos e fortes, tá? Então, fontes emitindo a mesma frequência, por exemplo, uma fonte emitindo menos intenso e outra mais intenso, a única diferença vai ser a amplitude. Quanto mais volume o som tiver, então mais intenso ele vai ser, maior vai ser a amplitude. E quanto mais fraco ele for, menor vai ser a amplitude. A gente estava falando isso. Por isso, como pela definição onda, né, ela é um pulso que transporta energia, então a intensidade física, tá, do som, ela pode ser expressa por essa fórmula, I de intensidade é igual a energia E dividindo por área vezes ΔT, que é o intervalo de tempo. Mas, como energia dividindo por tempo é potência, dá para reformular essa expressão, né? Fica desse modo aqui, energia, intensidade do som é potência dividindo por área. Bem, e como comentei aqui, a intensidade sonora ela pode ser medida em joules, que é a unidade de energia, metro quadrado, área, e segundo é a unidade de tempo. Mas se eu substituir joule segundo por watt, ou watt, como alguém mais conhece, né? Então, intensidade sonora é o watt por metro quadrado. Bem, a gente já comentou sobre isso, eu estou só adiantando, tá bom, pessoal? A intensidade do som varia de acordo com a distância, é claro. Quanto mais distante você vai ouvir o som,
com menor intensidade, ou seja, o som mais fraco. Se você estiver mais próximo da fonte sonora, você vai ouvir esse som de modo mais intenso com maior volume. Então, existe para uma relação com a distância uma outra fórmula que é essa, tá? Aqui a área, tá? Ela vai descrever aqui no caso ondas tridimensionais, tá? E vai descrever aqui 4π, está relacionado com a esfera, né? R ao quadrado. Bom, então ela tem essa ideia, essa outra expressão aqui para o caso de ondas tridimensionais. Muito bem. Aqui alguém conhece muito bem essa ideia, tá? Que é do nível da intensidade sonora. Lembra, a gente falou no outro momento, no slide aqui anterior, as fórmulas da intensidade. Agora a gente está falando sobre o nível de intensidade. São duas coisas diferentes, tá, pessoal? Tá bom? Então, o nível de intensidade é como nós percebemos o som. A intensidade é como o som sai da fonte. E o nível é como nós percebemos, tá bom? Nossos ouvidos, eles capturam o som de um modo diferente de como é produzido pela fonte. E aí, ó, um físico chamado Graham Bell, tá? Esse carinha aqui, ele inventou do telefone, né? E de outros mecanismos de áudio. Opa, desculpe. Ele chegou a essa expressão aqui, ó, em que o nível é representado pela letra beta, certo? Beta representa aqui o nível, tá, da intensidade sonora, e esse nível ele depende, tá, do logaritmo. Olha só que interessante, do logaritmo da intensidade sonora produzida, tá? Olha só que interessante. E dividindo pela intensidade sonora mínima que é percebida pelo nosso ouvido, que a intensidade mínima é essa aqui, ó, tá? Sempre o valor desse I0 vai ser esse 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Então, eu posso usar essa expressão aqui, certo? Onde a unidade que vai ser usada vai ser o Bell, que é em homenagem a Graham Bell, tá? Então, só que é mais comum para a gente o uso do decibel. Alguém já ouviu falar sobre decibéis? Muito bem. O decibéis é a unidade de nível de intensidade sonora, como nós percebemos o som, tá? Só que para calcular em decibéis, a gente utiliza, aqui acrescenta a multiplicação por 10, tá bom? Lembrando que aqui o logaritmo, pode dizer. Isso, o decibelímetro ele é um instrumento que é utilizado para poder medir os decibéis de uma fonte sonora. E, por exemplo, é ele que é utilizado para verificar se clubes de festa, bares, igrejas, ou qualquer evento que seja, esteja emitindo um nível de ruído de som permitido por lei, tá? Cada município, estado, país tem uma lei, tá, que regulamenta a questão da poluição sonora, tá? E aí existe um tipo de ruído específico, por exemplo, para um ambiente dentro de casa, os decibéis máximo permitido é tanto, é 60, aí, ou é 50, não lembro agora. Aí, mas tem inclusive alguns aplicativos com demonstração. Não são tão confiáveis, mas dão uma noção de como funciona o decibelímetro, tá? Uma vez eu estava, na época que eu morava em Santa Luzia, tinha um clube, um bar que estava com um som altíssimo, assim, estrondando. E eu me lembro que eu baixei o aplicativo
verifiquei, né? E assim, perto da casa da pessoa onde eu tava o som muito alto, tava um volume muito alto. A intensidade sonora tava muito exagerada. E aí, o que eu fiz? Na hora, eu fiz uma gravação. Eu tá vendo aqui, ó, para poder levar para a polícia, denunciar. É porque quando a polícia chega, a pessoa abaixa o som, né? Diminui a intensidade e aí a gente fica por mentiroso. Mas aí fazendo a gravação e registrando os decibéis na hora é uma boa forma aí de pegar o cara com a mão na, na botija, né? Podemos dizer assim. Pegou o cara no flagra. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula para calcular em decibéis, tá? E aqui a fórmula para calcular em bel, tá bom? Lembrando, decibel é um submúltiplo. Assim, por exemplo, assim como tem metro é a grandeza, metro é a grandeza e centímetro é o submúltiplo. Quilômetro é o múltiplo, tá? Então, bel é a unidade e decibel, assim como existe decímetros, centímetros, né? Milímetros, também existem também existe o decibel, o milibel, o centibel, o quilobel, tá? Só que é mais usual decibel, tá bom? Muito bem. Tá aqui Aqui então a gente entra no timbre, tá? A ideia de timbre, pessoal, é uma identidade, uma característica que cada fonte tem diferente. Por exemplo, se eu bater aqui na madeira, ela tem um som diferente. Se eu bater no livro, tem um som diferente. Se eu bater palma, então cada instrumento, cada material produz um som diferente, porque isso tem a ver com a sua estrutura, tá? Então, como ela vibra, e isso é interessante. Então, cada objeto diferente emite um som diferente. Isso é o que nós chamamos de timbre. Então, o timbre é o que a gente chama de identidade ou documento, né, dos instrumentos, dos objetos. Uma nota produzida por um piano e um violino, por exemplo, pode ser distinguida porque produz sensações sonoras diferentes. Tipo, vocês ouvirem, por exemplo, um piano, né? Isso é um piano, mas deixa eu me ver aqui. Perfeitamente. Então, a gente consegue diferenciar o som dos instrumentos pelos seus timbres, tá? Eles têm timbres diferentes. Esse é o dó emitido no violino e esse é o dó no piano. Então, como é que a gente diferencia eles? Devido ao timbre. Então, o timbre depende do modo como ocorrem as vibrações da fonte. Isso é do formato das ondas sonoras que cada um emite. Então, são poucas as fontes sonoras que produzem vibrações numa única frequência, como é o caso do diapasão, que é esse instrumento aqui, ó. Calma, peraí que vou mostrar aqui para vocês o diapasão logo em seguida, mas eu quero que vocês percebam o seguinte, tá? Por exemplo, quando eu tenho mais de um instrumento musical junto, a mistura desses sons forma o que a gente chama de primeiro harmônico, tá? Que são uma série de instrumentos tocando a mesma frequência, tá?
Então, aí a gente chama de sons harmônicos. Eles já, não, nem todos são perfeitamente audíveis, porque as intensidades de uns são diferentes em relação a outros. Por exemplo, eu gostaria que vocês ouvissem agora essa música e conseguissem identificar para mim os timbres de quais são os instrumentos que estão tocando, quais vocês conseguem identificar, né, e qual instrumento ele é mais perceptível e qual é menos perceptível. Vamos lá para ver se vocês têm ouvido bom. Vamos ouvir então, ver se alguém reconhece essa música. E aí? O que é que vocês conseguem diferenciar para mim de timbre dessa música? Vamos lá. A flauta, ela está na mesma intensidade o tempo todo ou ela vai mudando conforme a música passa? O pior é que é uma transversal mesmo. É, pois é. Mas é uma transversal. Vejam só que existe até flautas. Aí você tem flautas com timbres diferentes, né? Veja só como é interessante. É, não só a lua, né? Mas o ouvido também. Não. Então, qual é a ideia, tá? Então você tem não só a diferença do timbre da voz do de Louro Santos, mas também de Victor Santos, né? Claramente você consegue identificar a voz dos dois. Você consegue identificar, pelo menos aqui no meu ouvido de músico, né? Conseguir identificar o baixo, que ele se mantém constante, né? Perfeito. O baixo ele se mantém constante em toda a música, ele não tem nenhum momento de pico, como a flauta, né? A flauta tem um momento de pico, o solo, e depois ela fica ali acompanhando, né? Ela tem a função de acompanhar, assim como a guitarra também se mantém constante,
na sua intensidade. A bateria mantém constante, né? Estou identificando aqui bateria, baixo, né? Guitarra, a flauta e as vozes, né? Só que ainda tem de modo bem peculiar a sanfona, né? Tá lá o sanfoneiro arrochado, né? Ouçam, ó. De vez em quando o baixo dá uns slap, né? Um tem, é uma coisa assim, para dar uns destaques, mas ele sempre mantém a mesma intensidade. Mas você consegue acompanhar, claro, e também claro, não poder deixar o teclado, né? Trazendo ali uns efeitos, né? Por aí vai. O negócio é rachado. Então, pessoal, o diapasão, tá? Ele é um instrumento, como estava comentando, né? A música não ia deixar. Ele é um instrumento, tá? Que emite apenas uma única frequência, geralmente é Lá, tá? E se você for arrochando aqui, tá? Colocando isso aqui em posições diferentes, essas presilhas, ele vai dando notas diferentes. Então, o diapasão é o melhor instrumento para poder se usar como parâmetro para afinar outro. Afinar, por exemplo, um violão, uma guitarra, tá? Um violino, o instrumento de cordas em gerais. O teclado ele já tem afinação própria, ele não precisa, né, afinar, tá bom? E o teclado é interessante porque ele tem timbres diferentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, piano, eu tenho aqui um órgão, né? Eu tenho os instrumentos de sopro aqui, um trompete. O sax. O sax é aqui. Tem até uma rasgadinha. Você tem outro, a sanfona. Aí você tem a flauta, né? Por aí vai, né? E para isso você tem a própria bateria com som diferente em cada um dos seus tons. Então você tem o pedal, você tem a caixa, o tom, o surdo, né? E os tons, o prato, chimbal, prato, chimbal. Então, e alguns deles ainda vêm com, dependendo como você toca no prato, né? Então, se você bate em cheio, se você bate de quina, então, dependendo de como você bate, até ele vai produzir um som diferente. É muito interessante. Deixa eu ver aqui. Se você bate, ao invés de bater na caixa, no meio, você bate no ferrinho. Então, ela tem um som diferente. Enfim, é um instrumento de percussão, né? E, por fim, para a gente poder finalizar, as notas musicais elas foram escolhidas por convenções, tá? Que seguiram critérios de harmonia dos vários instrumentos musicais, mas sobretudo pela sensibilidade da seleção auditiva, tá? Da nossa audição. Então, afinal, não é qualquer frequência sonora que nos agrada, né? Se a gente colocar aqui, por exemplo, colocar não é todo som que agrada a gente, né? Um som mais grave, ele não é
tão agressivo, até porque nosso ouvido ele está bem adaptado. Nós emitimos, pessoal, sons que estão na faixa de até 200 Hz. Veja só, nós ouvimos até 20.000 Hz, mas produzimos sons entre 60 e 200 Hz. O nosso som que nós produzimos, tá? Vejam só. Então, assim, os sons mais graves são mais nossos ouvidos são mais sensíveis, então são mais acostumados. Então, sons que têm uma intensidade muito alta, nós não conseguimos ouvir, tá? Então, e que tem uma frequência também muito alta, principalmente a frequência quando ela é muito elevada, porque isso quer dizer que o som é muito agudo, ele chega a incomodar. Eu gostaria até de mostrar isso aqui nesse aplicativo. Por exemplo, vou colocar aqui, ativar o som. Estão ouvindo direitinho? Vou baixar aqui um pouquinho para não incomodar muito. Veja só, aqui eu tenho a frequência. Quando eu aumentar a frequência sonora, me digam, esse som é agradável de ouvir? Não é. A frequência é muito. A frequência do som, por ser muito elevada, a altura do som é elevada, então nossos ouvidos eles se tornam muito aversivos a esse tipo de frequência, tá? E aí tem aversão, aversivo no sentido de aversão, né? Tem pavor desse som. Então, claro que biologicamente pode existir algum sentido na nossa evolução como espécie, o porquê que nós temos aversão a sons mais agudos. Pode ser devido a momentos que nós éramos presas, né? E, por exemplo, os nossos caçadores estavam molando as unhas, né, em pedras e produzindo sons agudos. Isso causa na gente assim um certo uma repulsa. É interessante se analisar. E voltando aqui, se a gente diminui, né, um som mais grave, né? Então a frequência aqui está associada a isso. E quanto mais agudo, maior a frequência, mais grave, menor a frequência. E voltando aqui para o nosso slide, aqui nas notas musicais, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui um dó, deixa eu mostrar aqui no Meet. Vocês vão só ouvir aí, tá? Por exemplo, um dó. Deixa eu botar aqui no piano. Deixei aberto aqui o som. Pronto, olha aí. Vamos lá. Isso aqui é um dó, tá? A frequência do dó, 261 Hz. Dó. Aí. Vocês veem a diferença, né? O som vai ficando mais agudo, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ó. Então, conforme eu vou avançando, a frequência sonora vai ficando mais, vai aumentando, logo o som vai ficando mais agudo. Inclusive, muita gente usa isso aqui para poder descobrir qual é o seu tipo de voz, né? O seu timbre. Aliás, seu timbre não, a sua altura, né?
se ele é tenor, se é baixo, se é barítono, se é soprano, se é contralto. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar. Hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar, hoje eu vou cantar. Aí se eu subir aqui mais uma oitava, tá? A ideia de oitava são as 8 notas depois, ó. Uma, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Eu tenho essas notas em seguida e quando eu salto pro dó eu estou completando uma oitava, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 no si. E o dó completa uma oitava. Certo? Do mesmo jeito para qualquer outra nota. Por exemplo, tem instrumentos que tem várias oitavas, tá? Pelo menos aqui o piano, o teclado que eu tenho, ele tem 5 oitavas, tá? Dó, 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 dó. Como eu sou barítono, não consigo alcançar o baixo, o tom do baixo, né? O som. Não consigo de jeito nenhum, é muito baixo para mim. Né? Eu consigo a partir da segunda. Ó. Dó, dó, dó. Aí já não consigo mais. Ó. Meu alcance vocal já não consegue mais chegar aqui e nem tão pouco aqui. Ó. Então vejam que eu, como barítono, tenho um limite de 3 casas de 3 oitavas. Tá? E aqui na realidade 2 oitavas só, né? Quando chega no último lá eu fiz falsete. Então, mas o tenor, por exemplo, ele alcança parte do barítono e alcança lá o dó que eu fiz no falsete. Ele faz tranquilamente. Então, por isso a gente vê cantores com vozes tão bonitas, né? Assim, alcançando tons bem, aliás, alturas bem interessantes, tá? Que você pode tentar alcançar. E aí eu falo aqui diretamente para as meninas que cantam na igreja, né? Tem muitas aí que quer cantar puxando o mesmo tom de Lauriette, o mesmo tom de Cassiane, e aí se tora todo na garganta porque não tem potência vocal que nessas cantoras têm, né? E aqui, claro, bota aqui outros cantores, por exemplo, aqui falando de Padre Fábio de Mello, ele é um barítono puxado para um baixo, bem interessante. Ele não consegue alcançar tons, é, é, alturas tão agudas. Ele tem uma voz grave, ele então tem um puxado para o barítono, para o baixo e barítono. Tanto que vocês forem observar as músicas que ele canta, ele canta praticamente como se estivesse falando, né? Se vocês conseguirem perceber. Então a ideia é essa aqui, tá? Que a frequência das notas vai aumentando conforme vai avançando. Então, por exemplo, na primeira oitava o dó é 261, na segunda é o dobro. Ó, 2 vezes 261 é 523. Então, e assim sucessivamente, tá? 520, no caso 522 seria, mas como tem o decimal, né? Então, 523,4. Aí na terceira oitava, aí triplica, né, o valor da primeira. Na quarta oitava, aí quadruplica o valor 4 vezes e assim sucessivamente. É sempre o mesmo, né? A frequência dobrando, triplicando, quadruplicando, dependendo da oitava que você se encontra. E por fim, eu gostaria de mostrar esse vídeo para resumir essa nossa aula, tá joia? Vamos aqui então.
A propaganda aí do teclado Roland. Entendem porque o mosquito é tão chato? O som é muito agudo. 18.000 Hz o zumbido de um mosquito, hein? Ô, negocinho chato. Isso aí é a difração. Ó, gente, isso é muito importante, tá? A, a espessura do tímpano, tá? É muito fina. Por isso a gente deve ter um cuidado na hora de limpar o vidro. O pessoal mete o cotonete lá dentro, tá? E aí isso corre um sério risco de furar o tímpano, tá? E aí se incomodar você aí para o resto da vida.
Então, muito cuidado, limpar o ouvido, tá? Tem que ser muito delicado. Não empurra o cotonete lá dentro, nem é recomendado, né? Usar o cotonete na realidade. Mas enfim, vamos lá. Aí aqui, lembrando, né? Alguém que boceja para poder destapar o ouvido, né? Porque só existe pressão por um lado, lá de fora, aí que tapou o ouvido. Aí quando você boceja, né, permite que o ar ele passe pelo canal, pelo tubo de Eustáquio, para poder chegar lá no ouvido e poder haver um equilíbrio de pressões de dentro para fora e de fora para dentro. Ok, pessoal? Bem, eu coloquei esse vídeo para resumir em base a essa nossa aula, tá? Quando for na próxima semana, nós iremos finalizar a nossa aula com, é, com o efeito Doppler e fenômenos sonoros, tá? É basicamente o desfecho. Deixa eu sair aqui que a Renata está me dizendo alguma coisa. Ok? Pessoal, atenção. Muito bem. Eu vou fazer, agora eu vou tirar a lista de frequência, tá? Para vocês. Deixa eu só ver aqui, pronto. Tirar a lista aqui. Só um instante. Só um instante. Segura mais um pouquinho. Vou só aqui parar a nossa gravação.